Vamos dar início à nossa aula 3 do módulo 6 do curso Interagindo com a Matemática. Contagem, módulo 6, contagem e suas aplicações. Ao fazermos uma contagem, uma pesquisa, nós temos várias formas de representar os nossos resultados, né? Os nossos resultados da nossa contagem. E essa forma de representação, ela nos traz mais clareza para nós interpretarmos, né, o nosso resultado, observar as diferenças, né? Enfim, quando vamos colher dados, né, de um gráfico, de uma representação, uma das primeiras coisas que devemos fazer é do que se trata aquela representação, qual foi a variável, né, que eu trabalhei, o que foi que eu contei. Então, nesse gráfico, que é um gráfico de colunas, nós estamos aqui estudando, né, a porcentagem da coleta seletiva, né, porcentagem de municípios brasileiros, né, isso, sem coleta em 2016. Então, o que está sendo estudado, o que está sendo contado, né, pesquisado, é a coleta seletiva. Certo? Então, o que é que o gráfico está demonstrando? A porcentagem de municípios brasileiros sem coleta no ano de 2016. Então, ao nos depararmos com uma representação, com um gráfico, uma das primeiras coisas que devemos fazer é observar o que isso foi contado, qual a variável, qual o dado, esses dados quantitativos são de quê? Do quê? Então, nesse caso aqui, que é o gráfico de colunas, coleta seletiva, né? Ou seja, a porcentagem de municípios sem a coleta, que não tiveram coleta seletiva nem que ano? No ano de 2016. São pequenos detalhes, porque só foi no ano de 2016. Vamos lá. O gráfico de colunas, ele é formado por retângulos de mesma largura, de mesma largura, com a base no eixo horizontal, a base do retângulo fica no eixo, né? Essa base, ó, no eixo horizontal. E as alturas vão corresponder aos valores, os valores encontrados, né? Contados, certo? Então, ele está relacionando a coleta seletiva dos estados brasileiros, né? Ou das regiões brasileiras, desculpa, né? Certo? Então, vamos lá, vamos interpretar esse gráfico. Na região centro-oeste, não é isso? 57% dos municípios não tiveram, sem. Aqui a porcentagem dos municípios que estão sem, que não tiveram coleta seletiva no ano de 2016. Então, 57% dos municípios, não é isso? Da região centro-oeste do Brasil não tiveram coleta seletiva no ano de 2016. Porque a vida é uma eterna mudança, né? Em 2017, se nós formos fazer um novo levantamento a respeito da coleta seletiva, nós encontraremos novos resultados, outros resultados. E na região Nordeste, nós temos 50% dos municípios sem coleta. Na região Norte, 42%. Na Sudeste, 13%. E na região Sul, 10%.
Então, esse gráfico de colunas, ele nos mostra até pelo tamanho, né? Na hora, quando nós visualizamos, nós já observamos que a região que teve menos coleta foi o Centro-Oeste, né? Foi uma região que teve menos coleta seletiva do lixo, né? Ó, 57% dos municípios não tem coleta, não é isso? Então, essa é uma das formas, né, de se representar resultados de uma pesquisa. Eu posso agrupá-lo, esse resultado, em grupos, ele me serve para isso também, ó, como é que se diz? É um estilo, né, de resultado, onde eu posso agrupar resultados, né? Agrupar separar em conjuntos, como aqui, ó. Ele colocou os dados das regiões brasileiras. Vamos agora ao gráfico de barras. Ele é um pouco semelhante ao gráfico de colunas, né? Só que ele é de barras. Então, o gráfico de barras ele é parecido, né, com o gráfico de colunas. Só que a base dos retângulos que formam as barras ficam apoiadas no eixo vertical. Apoiada nesse eixo vertical. E os valores ficam no eixo horizontal. Também ele nos mostra, né? Nós visualizamos aí quem teve um valor maior, como nós observamos, ó, esse retângulo, né? Ele está no tamanho maior. Então, o gráfico de barras e o gráfico de colunas, ao olharmos para eles, nós já olhamos, vemos pelo tamanho dos retângulos, das barras, você já sabe quem tem maior valor, quem tem menor, né? Então, aqui esse gráfico, ele está representando o quê? Parques nacionais mais visitados no Brasil no ano de 2013. No ano de 2013, em milhões. Em milhões. Nós observamos que aqui nós temos 2,06. Mas não foi somente 2,06 número de visitantes que existiu, né, no parque da Barra da Tijuca, né, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse resultado aqui, ele está expresso em milhões. Então, na realidade, foram 2 milhões, né? 2 milhões e aproximadamente 600 mil, né? 2 milhões e 60 mil. Uma média de 2 milhões, né? Esses resultados aqui nós temos que multiplicar por 1 milhão. Então, a vírgula, no caso, pula 6 casas para a nossa direita. No caso aqui, se nós fôssemos calcular, né, 2,6, ficaria um valor de 2 milhões e 60 mil habitantes, né? Então, isso aqui também tem que ser observado, né? Em qual unidade, né? Porque se ele fosse escrever aqui 2 milhões, né? Então, ele colocou em milhão e colocou aqui 2,06. Eu tenho que multiplicar esses valores. E assim, nós temos que no Parque Iguaçu, nós tivemos 1,07 milhões, São Joaquim, Serra dos Órgãos, Itatiaia. Então, ele descreveu, representou, né, o número de visitantes nos parques nacionais mais visitados no Brasil em 2013. Não é isso? Então, o gráfico de barras, né, tanto o gráfico de colunas quanto o gráfico de barras, eles são muito utilizados pela facilidade nas construções e pela clareza na apresentação dos dados. Porque, como eu falei agora há pouco, só em você já observar o tamanho, né, dos retângulos, das barras, você já tem uma noção, né, do resultado da pesquisa. Vamos agora ao gráfico de setores. É isso. Aqui, gráfico de setores.
O gráfico de setores, ele é representado por uma circunferência, não é isso? No gráfico de setores, a frequência, né, o resultado dos dados estatísticos, né, da nossa pesquisa, da nossa contagem, ela é representada por uma fatia, como se vamos assemelhar isso a uma pizza, né? Quando a gente faz a divisão de uma pizza, nós temos essas fatias, né? Então, ele é usado quando se deseja relacionar os dados, né, os valores que encontramos, entre si ou com o todo. Você pode, quando olhamos para uma circunferência, o gráfico de setor, você já tem uma noção com o todo, né? Você vai ter uma visão relacionada com o restante, né? Como eles estão uma fatia ao lado da outra, né? Você tem esse olhar. Então, nesse tipo de gráfico, a soma das porcentagens correspondentes sempre vai ser igual a 100%, que 100% é o todo. Na grande maioria das vezes, esses gráficos de setores, eles são os valores, né, se encontram na forma de porcentagem, né? Então, o que esse gráfico ele está representando? Ele está representando, né? Qual foi a pesquisa feita aqui? A área das regiões brasileiras em porcentagem, ou seja, território, né? Extensão territorial, né? Então, região norte, nós observamos aqui, que é a fatia que está na cor verde, né? Na cor verde. Logo aqui tudo, né? Vamos para destacar aqui. Então, nós observamos que a região norte está na cor verde, não é isso? Centro-oeste, não é isso? Na cor, essas cores aqui, né? Laranja. Aí nós observamos que a região nordeste, eu pintei aqui um pouco, mas esse problema é azul, que é essa aqui, 18,2%. Região sul, 6,8%. Representando as cores que você vê a diferença, né? Você pode ter representado também por umas letras, né? Então, do total do território brasileiro, que é de 8.515.767 quilômetros quadrados, 45,2% pertence à região norte, 18,2% ao nordeste, esses 10,9% o 6,8%, né, é a região sul, não é isso? E o sudeste, essa aqui que está em amarelo, né? Ele separou aqui, que é a região sudeste. Então, esse é o gráfico de setores. Vamos agora ao gráfico de linhas. Ontem nós vimos um gráfico de linhas. O gráfico de linha é usado principalmente para estudar um fenômeno no decorrer do tempo, como nós vimos ontem. A questão da pandemia, né, dos casos da Covid em relação ao tempo. Então, ele é um gráfico que quando você vai trabalhar com o tempo, com dados, vou fazer uma pesquisa nesse mês, outra no próximo mês, ou em semanas, dias, ele é o melhor gráfico a ser trabalhado. Então, o que esse gráfico ele está nos informando? A quantidade, né, a poupança nacional bruta. A poupança nacional bruta é um fundo monetário que o governo possui, né, o dinheiro, como se fosse uma poupança do governo. Em qual período? No período de 2012 a 2016. Também ele está representando aqui, ó, em bilhões, né, de reais, bilhões, né, de reais. Então, vamos lá. Temos do ano de 2012 ao ano de 2016. Não é isso? Então, 2012, nós temos esse valor de 868 bilhões de reais. 2013, 977. 2014, 925. 2015, 865. E 2016,
869. Então, esse gráfico foi feito para que o governo, né, o proprietário desta poupança, que é a poupança nacional bruta, ele tenha um controle se esse fundo monetário ele está aumentando, está diminuindo, né, para que ele controle a economia, né, do país, certo? Então, esse aí foi o gráfico de linhas. Agora vamos ver o gráfico de múltiplas entradas, né? Deixa eu organizar aqui. Gráfico de múltiplas entradas. No gráfico de múltiplas entradas, pode ser feito de linhas, de colunas, de barras, entre outras. Nele representa-se uma mesma característica estudada para duas ou mais grupos, conjuntos, amostras, né? Eu vou fazer por exemplo, uma contagem de uma mesma variável, só que em grupos diferentes, que nós podemos chamar esses grupos de amostras, não é isso? Então, vamos estudar, analisar, interpretar esse gráfico. Nós temos aí matrícula em creche por rede de ensino no Brasil, no ano de 2008 a 2016. Nós temos, né? E aqui embaixo, ó, pública, né? Então, na rede de ensino público vai ser representado por essa linha verde. Rede privada por essa linha vermelha. Então, no ano de 2008, você observa que o valor, né, de matrícula em creches na rede de ensino privado foi de 608.306, né, alunos. E na rede pública, que é representado pela linha verde, eu tive 1 milhão, não é isso? 1.147.430 alunos. Então, esse gráfico de múltiplas entradas, né? De múltiplas entradas, quer dizer, múltiplas vem de mais de uma, né? Duas entradas, eu coloquei no dado, eu coloco dentro do dado, ou do dado não, desculpa, do gráfico, duas pesquisas, né? Duas contagens, né? De uma mesma variável, só que de dois grupos, digamos assim, diferentes, né? No caso aqui, eu estou comparando. Esse gráfico me fornece uma comparação entre né? Entre duas ou mais amostras, grupos. Eu posso comparar a rede pública com a privada. E você observa, a conclusão que você chega é que na rede pública, que é representado por essa cor verde, você teve um maior número de matrículas do que na rede privada ao longo desse período, no ano de 2008 a 2016. Ok? Agora vamos a mais uma forma de se representar, né? Se representar dados, né? Dados de coletas de dados, de contagem, que é chamado pictograma. Ele é um gráfico formado por desenhos, que esses desenhos estão relacionados ao próprio tema. Em alguns casos, né, as medidas da variável são representadas pela mesma figura em tamanhos proporcionais, né? Por exemplo, nós observamos aqui, ó, a baleia, essa tem 10 metros, o desenho é menor, né? Já essa baleia aqui, corcunda, 15 metros, já é um pouquinho maior. E a maior baleia, que é essa aqui, que é a baleia fim, 25 metros, já é representado por um desenho maior. Então, ele é uma representação de uma contagem que eu posso representar por desenhos, né? Se ele é muito usado em revistas, em jornais, né? E aqui nós temos, nesse outro exemplo, né, HQs mais vendidos em todos os tempos, né?
Aí tem X-Men, X-Force, né? Os mais vendidos. Então, eles colocam também cada desenho desse para assimilar, né, a quantidade de vendas, né? Equivalente a 1 milhão, ó, cada desenhozinho desse aqui. E por último, nós temos o cartograma. Cartograma, né? Vamos lá. Cartograma, deixa eu olhar, organizar aqui, tá aqui. O cartograma, ele é um mapa em que se representa por meio de linhas e figuras a ocorrência ou a intensidade de fenômenos como o clima, a distribuição da população, vegetação, conservação do solo e etc. Ele é muito comum o uso de cartograma em revistas e jornais, impressos, televisionados ou virtuais, para informar a previsão do tempo. Os cartogramas também são usados para ilustrar e simplificar a comunicação de dados em reportagens e estudos sobre determinadas variáveis em características de um lugar. Né? Como ele é representado por um mapa, ele trabalha mais com características daquele lugar. Não é isso? Como nós podemos observar aqui, eu vou aumentar um pouco aqui, né? Vou ver aqui. Ó, nós temos aqui, nesse quadro, que o sol representa um céu claro, essa nuvem com o solzinho parcialmente nublado. Ele é muito simbólico, né? Então, a partir de cada símbolo desse, onde esse símbolo ele se encontra, vai ter aquela característica da condição do tempo. Então, ele está estudando o quê? Temperatura em graus Celsius, né, de cada região do Brasil, e as condições do tempo nas capitais.